palavra de Deus é para ser alimentada todos os dias. Você precisa do alimento do corpo, mas quando você lê a Bíblia, você está alimentando sua alma. Vamos, antes de tudo, pedir a direção de Deus. Hoje nós damos continuidade ao livro de Amós, capítulo 4. Ó Deus, que mais uma vez o Senhor possa falar conosco, como o Senhor falou através de Amós para aquele povo, mas que nós sejamos obedientes, humildes, para ouvir a Tua voz e atender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir o Senhor falando com a gente. Amém. Versículo 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. O comentário diz: Bazã era uma região conhecida por seus ricos pastos e por seu gado de grande porte. Não somente os líderes da sociedade desse lugar eram repreendidos por Deus, mas também suas mulheres. Elas, por exemplo, foram comparadas às vacas de Bazã devido à vida ostentosa que levavam. A vaidade excessiva e o consumismo desenfreado dessas mulheres eram alimentados pela opressão e pela injustiça praticada por seus maridos. Além disso, elas não priorizavam a vida com Deus e tampouco se dedicavam às suas famílias ou ajudavam os mais necessitados. Com esse comportamento, estavam prontas para serem abatidas pelo juízo do Altíssimo. Sabe qual é o segredo para a pessoa não cair ou incorrer nesse erro? Ela sempre se colocar no lugar dos outros. Ela vai sempre, então, saber entender o lado da outra pessoa. 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e as vossas descendentes com anzóis de pesca. O comentário do 2. Jurou o Senhor Deus. A santidade faz parte da natureza do Altíssimo e representa a sua retidão e perfeição. Ele não precisava, mas jurou para assegurar que a sua palavra é inviolável. Ezequiel 12:25 diz: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais abatida, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Continuando o comentário, assim, dias terríveis viriam sobre o povo e ninguém poderia impedir isto. As mulheres seriam arrastadas pelos inimigos como um peixe preso ao anzol. Elas haviam se entregado ao prazer e à luxúria e agora se aproximava a tristeza, recompensa dos seus atos. Isto é, o inimigo, o rei da Síria, estava prestes a arrancá-las de sua terra, presas a cordas ou ganchos no nariz, como se fazia aos animais. Uma violência muito grande, mas consequência da distração, do entretenimento que eles viviam. Então, elas queriam as roupas luxuosas, não se importava como vinha a procedência daquilo. Então, agora a conta vai chegar e a conta vai ser cara. Seguindo para o 3. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançadas no Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai a transgressão, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoei as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhas de Israel, disse o Senhor. O comentário diz: vinde a Betel e transgredi, enquanto Israel, Jerusalém, abrigava o templo a fim de que nele o Senhor fosse adorado. Em Betel e em Gilgal, os israelitas fizeram santuários de culto aos deuses cananeus. Aos ídolos o povo entregava o melhor. Mesmo assim, mantinha o seu ativismo religioso. Isto é, apesar dos israelitas estarem afastados do Altíssimo, devido aos vários pecados que cometiam, faziam questão de aparentar fidelidade e generosidade a ele. Quanta hipocrisia! De igual modo, muitos dizem Senhor dentro das igrejas, mas fora delas vivem sem temor e ainda se iludem acreditando que com essa atitude pode alcançar a salvação. Mateus 15, do 7 ao 8 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim
com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que consequência, né? A que ponto eles chegaram ou deixaram aquela situação chegar? No 6, por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O comentário do 6 diz: a expressão vos dei limpeza de dentes representa a fome causada pela escassez de pão devido à calamidade que estava prestes a acometer o povo. Uma série de maldições viria sobre Israel em decorrência da desobediência conforme determinava a lei de Deuteronômio do 28, do 15 ao 68, que são as maldições. Porém, mesmo diante do anúncio de tão grande tragédia, a nação não se convertia nem se voltava para Deus a fim de ser perdoada. Quer um exemplo simples? Quando o pastor fala assim que Jesus está voltando, os sinais estão mostrando, tem pessoas que ouvem aquilo que o pastor falando, entra no ouvido e sai no outro. Para elas não se importam. Quando fala, olha, cuidado, cuida da sua alma, elas já não se preocupam. Aliás, tem pessoas que até pensam assim, Deus é amor e no final das contas ele vai salvar todo mundo e vai ficar tudo bem. A pessoa pensa que não vai haver julgamento, né? Ela esquece que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Nunca esqueça disso. No 7, além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu e secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Assim também é a pessoa que vai beber do espírito desse mundo, né? Ela não se sacia. Aliás, nada que o mundo possa nos oferecer traz satisfação. Toda satisfação, toda alegria, todo prazer está naquele que recebe o Todo-Poderoso dentro dele. Aí no 9, feri-vos com queimaduras e com ferrugens, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. O comentário do 8 ao 11 diz, e andaram errantes. Imagine, orientaram o filho durante anos e este sofrer as consequências das escolhas erradas porque não atendeu aos seus conselhos. Deus sente a dor de ser ignorado como sentiu quando viu o desprezo de Israel para com sua direção. Ele procura de todas as formas ensinar sobre a salvação e sobre a condenação da alma. No entanto, alguns o ignoram e permanecem na teimosia, mas até o dia em que inevitavelmente se curvarão diante do seu juízo. Romanos 2:5 diz assim, mas segundo a tua dureza e teu coração impetinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Hoje a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Enchentes, fogo, a seca, é tudo ao extremo, né? E isso ceifa vidas, destrói, enfim, faz um arraso, né? A natureza se voltando contra a criatura. Mas isso tudo é permitido por Deus para que o ser humano se volte para Deus. Mas você vê o ser humano às vezes até se voltando contra Deus ainda mais. A mesma coisa está se repetindo aqui, a gente vê no texto, né? Deus permitiu vários problemas e aí você fala, poxa, será que era necessário? É extremista, né, o que Deus está fazendo. Mas pensa bem, hoje Deus não faz isso em extremo, né? Mas a gente vê os sinais acontecendo e olha só a consequência que está a humanidade, perdida. No 12, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei preparar-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. O comentário do 12 diz, prepara-te, ó Israel, o Altíssimo,
ordenou que Israel se preparasse para se encontrar com ele. Esse aviso solene também é dado a todos nós, pois um dia morreremos e sozinhos teremos que olhar a face de Deus. Ai dos que não se prepararam para esse grande dia. As pessoas se planejam para se casar, entrar na universidade, encontrar um bom emprego, receber pessoas importantes, etc. Mas se esquecem de se preparar para a eternidade. Pensam que tudo se acaba com a morte, mas se enganam, pois a alma permanece viva depois que o corpo morre. E a partir daí, ou ela estará salva, vivendo para sempre ao lado de Deus, ou estará em tormentos no fogo eterno, na companhia do diabo e dos seus anjos. Somente enquanto a pessoa estiver viva, poderá escolher onde a sua alma viverá a eternidade, e assim tomar a decisão de se entregar ou não ao Senhor Jesus. Sabe, eu entendo que Deus está permitindo toda essa situação acontecer com eles, para que de alguma forma eles pudessem atender a Deus, né? Também é o amor de Deus. Você corrige seu filho, você disciplina ele, então Deus está tentando disciplinar para algo pior não acontecer. Por exemplo, digamos que a mãe vê o filho andando na companhia de pessoas erradas e ela fala: meu filho, não ande com essas pessoas porque o futuro delas não é bom e o seu também não vai ser se você continuar andando com elas. E aí o filho não ouve, ela vai lá e disciplina o filho, batendo no filho, falando, olha, você não vai mais poder sair de casa. Eu te proíbo de andar com aquelas pessoas. Aí eu pergunto, essa mãe está sendo má? Ou ela está querendo o bem do seu filho? Pensa. Então, Deus permitiu essas coisas para que aquele povo pudesse se converter. No 13. Porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. O comentário do 3, o Senhor, o Deus dos exércitos. Na Escritura, há várias referências de que Deus é chamado de Senhor dos exércitos. Esse termo dá ênfase à posição de comando do Altíssimo como Supremo General de toda a sua criação. Tudo que existe segue a sua direção em plena harmonia e rigorosa ordem, pois ele é o comandante sobre o céu e a terra. Apesar de sua soberania, o Altíssimo não obriga ninguém a se render a ele. Pelo contrário, deseja que o seu povo entregue sua vida de bom grado em suas mãos e assim se submeta ao seu senhorio. Aqueles que se rendem a ele não precisam temer a nada, pois seu domínio é perfeito e seu exército é invencível. O Todo-Poderoso é o Senhor das batalhas, por isso jamais é derrotado. Agora nós vamos seguir para Amós capítulo 5 e Deus continua, tentando chamar a atenção do povo para ele. Olha só. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. O comentário do 2, a virgem de Israel caiu. A profecia é dita como se já houvesse ocorrido, porque a palavra de Deus é infalível e inerrante. Embora Amós tenha profetizado durante um período de prosperidade e segurança, nada impediria que a calamidade chegasse às 10 tribos do norte futuramente. Israel havia se corrompido e desprezado as muitas repreensões do Altíssimo. Por isso, depois de invadida e destruída pelos inimigos, a nação sozinha não iria conseguir se levantar. Somente pela fidelidade divina ela seria restaurada. E a devastação vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que Israel vai viver um período sombrio. No 3, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100. Aquela da qual saem 100 conservará 10 para a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Sabe, essa cidade de Gilgal, Betel, cidade de luz, onde Jacó teve a visão da escada, Berseba, onde Abraão sacrificou, Gilgal,
onde, por exemplo, o Samuel viveu muito tempo, ele ali pregou, foi os lugares de maior corrupção espiritual, né? No 6, buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo e a consume, não haja em Betel quem a apague. O comentário diz, buscai-me, vivei. Buscar a Deus é abandonar a rebelião causada pelas transgressões e se entregar totalmente a Ele. É ser comprometido com a sua palavra e se separar do pecado. Por isso, mudar o curso da vida e ser radical em situações que tragam risco de perda da salvação é imprescindível. A salvação da alma é a vida de qualidade que tanto almejamos, dependem dessa busca. Qualquer problema pode ser solucionado quando invocamos o Senhor de todo o coração e com todo o nosso entendimento. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Sabe, eu vejo Deus querendo ser achado, mas precisa-se alguém querer buscá-lo, né? Não adianta só ele querer ser achado. Quer dizer, ele está no mesmo lugar. A pessoa, quando está perdida, e Deus a encontra perdida, né? No 7, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. O comentário diz, convertei o juízo em alosna. Apesar de o tribunal ser um lugar onde deve haver integridade e imparcialidade dos juízes, quanto ao processo e ao réu, os riscos da nação usavam o local para obter benefícios próprios. Por estarem com a consciência cauterizada em seus pecados, aqueles que deveriam ser referência de justiça e de retidão, não davam aos pobres oportunidades de um julgamento justo. Ao contrário, tomavam a sentença tão penosa e aflitiva quanto a losna, uma planta altamente amarga. Os nascidos do Espírito podem, além de buscar a justiça para si, são justos em suas ações. 1 João 2:29, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Por isso que se você conhece alguém que se diz ser de Deus, mas comete a injustiça, aqui está bem claro, em 1 João, que esse não é nascido de Deus. 8. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Comentário do 8. As constelações, 7 estrelo e Orion, têm uma beleza fascinante, pois possuem os grupos de estrelas mais brilhantes do universo, vista a olho nu. Mesmo que séculos tenham se passado desde que o Altíssimo revelou a Amós esta palavra, o céu continua o mesmo. Diante disso, podemos entender ao chamado do Senhor que nos convida a olhar para o alto e contemplar a grandeza da criação, como fizeram os homens do passado. Com essa proposta, não apenas admiramos sua glória com nossos olhos físicos, mas também tiramos a visão dos problemas terrenos. Levar os olhos aos céus é levar a fé, como fez Abraão, lá em Gênesis 15:5, que se esqueceu das possibilidades e das incapacidades pessoais e se concentrou na grandeza e na soberania do Altíssimo. Isso é você tirar os olhos das circunstâncias, dos problemas, e você olhar para Deus, né? Da onde vem a resposta. 9. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que repreende e abominam ao que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. O comentário diz, buscai o bem e não o mal. O bem e o mal estão presentes no mundo e todos sempre terão que escolher de qual lado querem estar, tanto um quanto o outro,
desejam influenciar o ser humano. Por isso, até o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, recebeu proposta para pecar. No entanto, resistiu, como você confere em Mateus capítulo 4. Isso mostra que cada pessoa é livre para seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Essa decisão é particular e nem mesmo o Senhor interfere em nossas vontades. Isto é, cada um decide o que deseja mediante a sua própria consciência. Somente aqueles que escolhem rejeitar o mal desfrutam das bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Deuteronômio 28. Além disso, apenas eles o possuem como seu aliado. Isso significa que, assim como o Altíssimo é vencedor, eles também serão. Os bons frutos de quem busca o bem não se limitam à vida física, mas serão vistos principalmente na eternidade com a salvação. Seguindo para o 15. Odiai o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as suas ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão por choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja resplendor. Já viu aquele ditado? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, assim era o povo de Israel. Não teria como escapar mais da sentença de Deus. Assim também, nós podemos escapar de tudo neste mundo, mas nenhum de nós vamos escapar do juízo final. No versículo 18 ao 20, diz: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Os israelitas criam que o dia do Senhor traria julgamento para os inimigos e vitória para eles, que eram considerados o povo escolhido. A nação esperava receber o bem, apesar de fazer o que era mau aos olhos de Deus. Por isso, o profeta declarou que esse dia traria aflições e calamidades e não exaltação. Assim também ocorrerá na segunda vinda do Senhor Jesus a esse mundo. Será um momento de profundas trevas para aqueles que resistiram à voz do Altíssimo e zombaram do seu juízo. Segundo Pedro 3, do 3 ao 4, diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí, seguindo o comentário do bispo, e um dia da exultação para aqueles que perseveram na fé nele. Então é como nós falamos, tem muitas pessoas que ignoram a volta do Senhor Jesus e pensam como essas aqui: não voltou até agora, não volta mais. Porém, não esqueça, o mundo acaba para aqueles que estão morrendo hoje. Para essa pessoa o mundo acabou. E como é que ela estava na sua alma, no seu relacionamento com Deus? 21. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépido dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. O comentário diz: odeio, desprezo as vossas festas. Deus não estava amistoso com o seu povo, por isso as suas palavras eram duras. A sua mensagem feria propositalmente.
pois tinha a intenção de fazer os israelitas despertarem da sua religiosidade. Embora o Senhor tenha instituído meios de manifestação de fé e adoração, isso deveria ser feito com retidão e temor. No entanto, as pessoas praticavam cerimônias, participavam de festas e de assembleias solenes e ofereciam ofertas, cânticos e holocaustos, mas se esqueciam de que a essência da vida com Deus é a obediência. Assim, todos aqueles rituais satisfaziam apenas a elas mesmas. O Altíssimo se deleita com um caráter reto e com uma vida justa. Por isso, o que ele queria era algo muito mais simples, que o seu povo se submetesse a ele de corpo, alma e espírito. E eu termino lendo 1 Samuel 15, 22, que diz: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Essa foi a palavra de Deus para Saul, porque ele quis sacrificar quando não deveria ter feito. As pessoas se preocupam muito em aparecer, em fazer alguma coisa, né? E Deus, por exemplo, a pessoa vem para a igreja, né? Mas ela está satisfazendo mais a ela própria do que a Deus. Porque ela vem, por exemplo, dorme na hora da palavra. Ela vem, mas não presta atenção, não ora. Ela não obedece o que o pastor está lhe ensinando. Então, ela vem na igreja, ela está vindo, né? O corpo dela vem, mas é só para satisfazer a sua própria vontade, ou para dizer, olha, eu estou indo, eu frequento, mas ela não tem compromisso com Jesus. Deus, o que Deus quer é ter um relacionamento de pai e filho com você. Você tem essa disposição? Então siga o exemplo do filho, Jesus. O que Jesus fez, faça o que ele fez. Ele falou, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu pai. E aí, gostou? Põe seu gosto então. Põe aqui nos comentários o que Deus falou consigo, manda esse vídeo para alguém. Deus abençoe e vamos continuar meditando aqui na Bíblia em ordem cronológica.